Mas se estragar, ou seja, eu não jogo fora, mas eu tenho o prazer de trazer de volta para a roda e fazer da forma que eu quero, que bem me parece. Aleluias. Pastor, ainda não estou entendendo. Nós somos o barro nas mãos do Senhor que cria o vaso. E se o vaso se rachou ou se quebrou, ele volta para a roda e faz novamente. Mas sabe o que vai chamar minha atenção? É o processo de fazer o vaso. É o processo de tudo aquilo de chegar um barro sem forma na roda. E ele é colocado e o oleiro vai começar a girar. A roda vai girar. E nesse momento que gira, ele começa a modelar com as mãos. Passando as mãos, colocando as mãos sobre o barro, ele percebe se aonde se vai ter pedras ou se tem raízes. E de forma que ele vai com a mão modelando. Se tem pedra ele tira, se tem raiz ele tira. Ou seja, há um processo para que o vaso pegue uma perfeição da forma que o oleiro quer, que bem lhe pareça. Do jeito que ele quer fazer o vaso, ele vai conseguir fazer, ele vai fazer. Amados, eu preciso entender uma coisa. Do jeito que Deus quer a minha vida, ele vai fazer de mim. Não importa se tem que quebrar de novo, mas ele vai fazer da gente. Nós somos um vaso que estamos nas mãos do Senhor. E talvez você diz: pastor, eu cheguei aqui nessa noite e me encontro com um vaso quebrado, triste, abatido. Eu me encontro como um vaso, Senhor, que, pastor, que não quer aceitar muita vontade do Senhor. Nós precisamos entender uma coisa: nós somos vaso na mão daquele que é grande, que sabe de todas as coisas a respeito da nossa vida. E eu preciso entender uma coisa: do jeito que ele quer, ele vai começar a trabalhar. Da forma que ele quiser, ele vai fazer. E se quebrar, pastor, se precisa ele quebrar, ele vai quebrar, vai pôr na roda novamente e vai começar o processo novamente. Vai haver momentos na nossa vida que nós vamos pensar: tem que ser um mar de rosa, e parece que está tudo dando errado. E parece que aparecem coisas que eu não queria na minha vida, e eu começo a enfrentar aquilo que eu não queria enfrentar. Muitas das vezes é o Senhor com o processo começando na nossa vida. Porque no modelar ele achou uma pedra. Porque no modelar ele achou uma raiz que não se agrada no vaso. Porque no modelar, na criação, é preciso modificar para ir para a prateleira, para estar pronto, para estar em posição de destaque. No modelar, às vezes vai doer no vaso, porque tem pedra e ele vai arrancar lá do fundo, perdendo a forma perfeita. Aonde ele arranca a pedra e fica ali um buraco. Mas ele vai modelar para tampar aquele buraco. Ele modela para tampar a ferida, amados. Tem coisas na nossa vida que nós estamos pensando que muitas coisas é o diabo. E não é o diabo, é o oleiro trabalhando para modelar o vaso da forma que ele quer. Quando os vasos estão perdendo a forma lá fora, o Senhor Deus está trazendo para modelar. Quando os vasos, em outras palavras, está dando murro em ponta de faca, e tem visto que não prospera, não cresce, não está dando certo. E o Senhor tem chamado. Por que o Senhor chama vaso com dificuldade? Por que o Senhor tem interesse em vaso rachado? Porque Ele quer quebrar novamente e fazer da forma que Ele quer. Pastor, não entendo. Olha só a perfeição do Senhor. Ele procura aquele vaso que está quebrado, e Ele procura aquele que tem trincadura, rachado. Por quê, pastor? Porque Ele ama o vaso assim. Diferente de nós, se nós formos numa loja comprar um vaso, nós queremos o mais bonito, o mais perfeito que está lá. E se encontrar na prateleira algum trincado, algum rachado, a gente não compra. Ou se pegar enganado, a gente quer voltar e devolver lá. A gente não quer estragado, a gente não quer vaso trincado. Diferentemente a visão do Senhor, Ele quer consertar o que está estragado. Às vezes você não entende na tua vida certas situações, é porque o Senhor está permitindo, porque Ele quer consertar. Às vezes você não entende por que eu passo por isso, pastor. Por que eu tenho que enfrentar certas situações que doem em mim? Por que certas vezes eu passo aquilo que eu sempre tive medo de passar e chegou na minha vida? Porque o vaso é dele, está na mão dele. E a forma que vai ser o vaso é do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. É por isso que muitas coisas eu vou passar o que não queria. O vaso não quer perder a pedra que está escondida nele. O vaso não quer perder a raiz, porque para tirar a raiz, tirar a pedra dói, amados. E a gente não quer dor, a gente quer as coisas mais fáceis. A gente quer uma vida mais fácil. E a gente não quer passar aquilo que vai causar dor em nós. Mas o Senhor diz: Jeremias, fala para Israel, fala para o povo, que assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois ele na minha mão. O Senhor das palavras está dizendo: igreja, pastor, obreiros todos, você é como um barro na minha mão. E eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que Ele permite, da forma que Ele quer.
Muitas das vezes nós não vamos entender, que eu vou precisar entender mais ainda a palavra, que quantas vezes o Senhor falou que muitas coisas, a obra dele, a gente não vai entender, não é para compreender, mas é para crer e confiar e acreditar até o fim. Vai ter vontade do Senhor na minha vida que eu não vou entender, mas eu vou entender, Ele está no controle, então eu vou confiar. Se Ele está no controle, eu vou entregar na mão dele e vou crer, vou acreditar até o fim. Ou seja, quando Ele diz lá no versículo 6, acompanha aí, irmãos: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim faz o Senhor a pergunta. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus. Ou seja, Jeremias talvez abatido, Jeremias na luta para pregar, para levar o evangelho, o Senhor está dizendo: Jeremias, o povo é como um barro na minha mão. Continua pregando, porque tem um tempo certo de modificar. Continua levando a palavra, porque tem a hora certa de eu consertar o vaso. Continua pregando, Jeremias, porque tem a hora certa de eu fazer. Quantas pessoas que Deus está falando aqui nessa noite? Continua a obra, porque tem um momento certo para Deus agir. Tem um momento certo para Deus tocar. Tem um momento certo para Ele pegar o vaso que está com a pedra e tirar aquela pedra. Mas às vezes a gente tem mania de ser um vaso que olha para o outro vaso. E se eu vejo a pedra no outro vaso, eu quero tirar, sendo que não é obra minha, não pertence a mim, não tem nada a ver comigo. Ou seja, que muitas vezes Jeremias queria a conversão do povo na hora, na marra, do jeito que ele quer, do jeito que ele pensava. Pregou assim, tem que converter amanhã. E Deus está dizendo: Jeremias, o povo é barro na minha mão, na hora certa eu vou tocar, na hora certa eu faço do jeito que eu quero, da forma que precisa ser feito. Deus vai fazer com nós, amados, da forma que Ele quer. E eu só preciso ser um vaso na mão dEle e aceitar a forma que Ele quer para mim. Muitas das vezes, quando eu não aceito, eu fico mais tempo na roda. Quando eu não aceito, o vaso não quer pegar a forma, eu fico mais tempo na roda. Os processos vão acontecer, a pedra vai ser tirada, a raiz vai ser tirada. Eu pesquisei uma vez a forma de um vaso ser feita, do oleiro agir. Chega um momento que o vaso pegou uma forma, ele vai para o forno, e o fogo vai queimar, amados. Vai aquecer, o fogo vai subir. E naquele momento o oleiro está de olho naquele vaso, de forma que não pode esquentar muito para não estourar, mas de forma que esquenta e queima de uma forma que esteja pronto e impacto. Ou seja, o fogo vai dar força àquele vaso, o fogo vai colocar ele sólido. Às vezes nós estamos entrando num fogo, na batalha, e queremos logo sair. E se eu sair do forno na hora errada, eu não vou ter força lá na frente e vou me quebrar. Às vezes na minha forma, o fogo está queimando, e eu estou achando que não está na hora, que já basta, Senhor, que já está bom. O fogo está queimando, e às vezes eu penso: por que tanta luta, por que tanta batalha, por que tanta provação? Por que eu tenho que passar isso? Mas o oleiro está de olho no vaso, porque ele sabe o momento de tirar do fogo. Não sei se você está entendendo. O oleiro está de olho no vaso, ele sabe a hora de tirar do forno. Está queimando, o fogo está queimando, está doendo, está ardendo. Ou seja, mas o oleiro sabe a hora de tirar do forno. Eu preciso entender uma coisa: o que está queimando hoje está me dando força e me fazendo ser sólido para amanhã. O que está queimando hoje está me preparando para ir para a partilheira como um vaso perfeito das mãos do Senhor. O que está queimando hoje está me preparando para amanhã, para os dias mais difíceis talvez do que dias hoje. Eu preciso entender: eu estou no forno, mas o Senhor sabe a hora certa, o oleiro está de olho. O que você precisa entender é que Deus está de olho em ti, Ele está vendo. Ele está olhando a tua casa, Ele está vendo tudo a teu respeito. Ele sabe de todas as coisas a respeito da minha vida. Pastor, mas tem dia que me dá vontade de largar de ser cristão, de ser crente, pastor. Tem dia que me dá vontade de parar com tudo. Pastor, tem dia que eu vejo que parece que não adianta orar, não adianta buscar, não adianta jejuar, não está adiantando ir para a igreja. Pastor, não adianta perder tempo. Às vezes a nossa carne até diz assim: não adianta perder tempo e buscar o Senhor. É a dor causando em nós. Ou seja, nós pensamos que não vale a pena. Mas nós precisamos entender uma coisa: tudo que eu estou passando, eu estou sendo moldado.
Tudo que eu estou passando, às vezes é Deus tirando a pedra do vaso dele, do barro, para dar a forma perfeita. Tudo que eu estou passando é uma raiz que ainda precisa ser arrancada, porque senão vai dar trincadura no vaso lá na frente. Ou seja, vai haver momentos que eu penso que não vou suportar, e vou suportar porque Deus moldou o vaso da forma que Ele quis lá atrás, porque Deus agiu da forma que Ele queria lá atrás. Eu só preciso entender uma coisa: eu preciso permanecer crente no Senhor. Eu só preciso permanecer acreditando. Eu só preciso permanecer crendo que amanhã vai ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. Eu só preciso entender uma coisa: tem luta, pastor, tem batalha, mas eu preciso acreditar que amanhã vai dar certo, em nome de Jesus, que Deus é comigo. Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Como assim, pastor? Você não precisa abrir, mas lá no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 vai dizer, o apóstolo Paulo vai escrever assim, ó: temos porém este tesouro em vaso de barro. Olha só, dentro da palavra que nós lemos, temos porém este tesouro em vaso de barro, amados, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga glória a Deus. Em tudo, olha o que ele vai dizer, a vida de um cristão: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Diga glória a Deus. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Diga glória a Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, nós temos um tesouro em vaso de barro, para a gente entender que é a glória do Senhor, não de nós. Por que no vaso de barro? Porque um vaso de barro ele quebra, e o de ouro não. O vaso de barro, o Senhor está dizendo, o poder está no vaso de barro como em nós, para a gente entender que a glória é dele. Porque se eu me exaltar, o vaso quebra. Se eu pensar que é eu que faço, eu perco esse poder que Deus tem derramado na minha vida e tem me abençoado a dar forma. Se você se gloriar, você perde. Então ele vai dizer, apóstolo Paulo: olha, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, tudo que ele vai fazer é para a glória dele. Tudo que ele faz na tua vida é para a glória do Senhor. Aonde ele tocar, aonde ele agir, o que ele permitir, é para a glória dele, é para te aperfeiçoar lá na frente, é para te dar, ou seja, uma condição para lá na frente você não cair, você não tropeçar. Aí ele vai dizer, olha só: em tudo somos atribulados. Ou seja, o que significa tribulado? Aquilo que passa tribulação. Muitas das vezes nós enfrentamos tribulação e pensamos que não vamos sair, que não vamos dar conta. Às vezes você chegou aqui hoje e disse: pastor, estou passando uma tribulação danada, nem sei se eu vou dar conta. Mas só que aqui o apóstolo Paulo diz, a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados. A gente passa tribulação em tudo, porém não angustiados. Diga glória a Deus. Ou seja, atormentados. O apóstolo Paulo está dizendo: em tudo a gente sofre uma tribulação, mas nós não somos angustiados, ou seja, atormentados. A gente passa tribulação, mas o Espírito Santo não deixa ser atormentado. Ele levanta, ele dá coragem, ele dá força para seguir. Aí ele vai dizer, olha, perplexo, porém não desanimados. O que significa perplexo? Pasmado, surpreso. Às vezes você está aqui hoje, você recebeu a notícia, você ficou surpreso, pasmado. Você ficou surpreso e pensou: peraí, não podia acontecer isso, Senhor. Às vezes nós recebemos a notícia e nós ficamos pensando: Senhor, e agora? Recebe a notícia de uma enfermidade, de uma notícia ruim, de um acidente, de alguma coisa. A gente fica, como a palavra diz, perplexo, pasmado, surpreso, assustado. Aí muitas vezes a nossa carne pensa: peraí, mas eu estou na igreja, eu estou buscando o Senhor, eu não posso passar por isso, eu sou um cristão. Pastor, eu tenho passado por isso. A apóstolo Paulo vai dizer: olha, muitas das vezes nós somos perplexos, sim, estamos pasmados, assustamos com notícias, mas porém não desanimados. Ou seja, Deus sempre vai dar força para a gente seguir em frente. Deus sempre vai nos encorajar. Deus sempre vai te capacitar na hora que você mais precisa. Você está passando isso hoje, mas coloca no teu coração: amanhã você vai sorrir. Você pode estar passando luta hoje, amanhã você vai estar de pé. Para a glória do Senhor, Ele vai te capacitar. Você pode ter chegado aqui chorando, mas a Bíblia está dizendo: na hora certa Ele vai levantar, vai te capacitar, vai dar força e vai te dar vitória para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer: olha, perseguidos,
É o que mais vai acontecer quando você entrega a tua vida para Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus, olha aí, ó, perseguidos, porém não desamparados, aleluia. Às vezes você vai sofrer perseguição até dentro da tua casa, por aceitar o Senhor Jesus, por buscar a Deus. Às vezes você vai sofrer perseguição dentro da tua família, na tua casa, mas a palavra está dizendo, olha, você vai ser até perseguido, mas você nunca vai ser desamparado. Tem alguém no controle, tem alguém na direção, tem alguém que está guardando, está no controle